Olá, gente, tudo bem? Vejam só, sou o professor Hugo, estou mais uma vez aqui no Conoed, mais uma vez para falar sobre o tema da socialização. Eventualmente esse tema acaba voltando, ele faz parte da experiência, eu tenho a impressão, quase todos os pais educadores, porque já ouviram alguém se queixando, perguntando, às vezes até com sinceridade, sobre isso. Dessa maneira a gente vai falar mais uma vez. O meu objetivo dessa vez é falar sobre esse tema, tentando esclarecer um pouco, né, a grande diversidade de significados que esse conceito pode ter e principalmente trazendo o debate acadêmico. O objetivo é tentar aqui dirimir algumas dúvidas. Eu tenho em mente um roteiro, gente. Eu pretendo fazer uma brevíssima introdução ao tema, aliás, aqui eu já iniciei, depois tentar superar uma visão simplória sobre a socialização, trazendo algumas definições clássicas de grandes teóricos e estudiosos do tema da socialização. Depois, testar essas ideias num debate acadêmico sobre o tema da socialização, né, mencionando aqui o debate. Por fim, avaliando objeções contra a socialização, especificamente na educação doméstica. De todo modo, ao longo de toda a palestra a gente vai estar fazendo isso. Recentemente eu levei a minha filha para uma consulta médica, os meus dois filhos. E aí, em algum momento ela perguntou onde eles estão estudando, tal, insisti um pouco, eu tive de responder que eu os educo em casa. E aí ela perguntou, e a socialização? Né? A escola é importante para a socialização. Como é que você faz? Como eu disse, essa é uma pergunta que de instante em instante a gente ouve. Eu lembro de ter lido um artigo no portal UOL, um artigo de 2021, na verdade, que discutia isso, se a educação doméstica devia ser liberada ou não. E era um artigo que fazia críticas, evocava a opinião de pretensos especialistas e centrava as suas críticas na ideia de falta de socialização, que caracterizaria a educação doméstica. O artigo sugere que as crianças, e agora eu estou citando as suas palavras, seriam isoladas e elas deixam o convívio com a sociedade. Vejam só, tudo isso apenas porque as crianças estariam ausentes da escola. É esse o tipo de entendimento simplório acerca da socialização que a gente precisa esclarecer, né? Com o qual a gente precisa lidar. Eu pretendo fazer uma discussão em outra palestra, acho que no Conoed passado eu fiz uma advertência semelhante. A linguagem que eu vou utilizar para discutir esses conceitos, ela vai ser acadêmica em muitos momentos. Mas eu pretendo oferecer fundamentos teóricos para a discussão pelos pais educadores acerca desse tema. E aí eu fiz essas recomendações na palestra no ano passado e faço novamente. Enquanto você estiver assistindo, você pode fazer pausas para fazer anotações, eventualmente consultar a bibliografia que eu irei citar, refletir antes de tentar adaptar qualquer uma das ideias aqui em um debate de que você venha a participar e principalmente discutir esse tema com pessoas interessadas no assunto. Tudo isso pode ajudar você a aprofundar esses temas e usar da melhor maneira as ideias aqui discutidas. Então, gente, o primeiro tema, como eu disse, que a gente ia fazer é tentar tratar da ideia de superar essa visão simplória da socialização. Olha, principalmente do meio para o final do século XIX e começo do século XX, até quase final do século XX, houve uma grande profusão de pesquisas sobre o tema da socialização. E vários teóricos trataram desse tema. Tem um livro de um autor francês chamado Claude Dubar, em que ele faz uma grande resenha sobre a evolução do conceito de socialização. Ele apresenta abordagens psicológicas ao tema, abordagens sociológicas, abordagens antropológicas. É um livro em que ele pretende discutir sociologia das profissões e ele centra a sua reflexão na construção de identidades profissionais. Para isso, ele estabelece um conceito de socialização que seja útil nesse contexto e por essa razão ele faz essa ampla resenha. Algumas conclusões a que ele chega e que qualquer pessoa pode acessar nesse livro é que a socialização é, certamente, um fenômeno bastante complexo, portanto tratá-lo de maneira simplória é chamar aí uma série de equívocos
muito importantes para uma discussão sobre o tema. Outra conclusão que ele aponta com muita clareza é que há uma grande diversidade de sentidos desse conceito na discussão acadêmica. Ele se relaciona à identidade de maneira complexa, acaba sendo um conceito importante, mas tem uma grande diversidade de significados. Então, partindo dessa resenha feita por Claude Ball, eu recomendo esse livro por causa dessa resenha, muito interessante, um livro de 2005. Então a gente vai passar em revista as principais perspectivas sobre socialização, né, seguindo aí o caminho traçado por ele. Uma das primeiras teorias que ele discute é uma teoria de origem antropológica relacionada a um movimento chamado culturalismo. É um movimento representado por Ruth Benedict, Abraham Gardner e Ralph Linton, por exemplo. A principal tese desse movimento é que a personalidade ela é fruto da cultura. A personalidade, então, ela acaba sendo efeito da cultura por causa da nossa grande plasticidade mental e do grande poder das instituições culturais. Na verdade, o conceito de cultura com que esse grupo principalmente trabalhava era a cultura como um conjunto de todas as instituições da sociedade. E o que aqui se chama de instituições não são coisas como hoje nós falamos, né, o poder executivo, alguma coisa assim. Para eles, as instituições são padrões formalizados de cultura que podem, por exemplo, estar presentes na família, que podem, por exemplo, estar presentes na religião e assim por diante. Lembra que são antropólogos, então muitas vezes eles estudavam culturas que não são complexas da maneira como a cultura ocidental costuma ser, né? Muitas vezes se usa o termo primitivo para as culturas que eram estudadas por esses movimentos. E para esse movimento, a socialização é a progressiva aquisição dos traços da cultura, que se faz pelo contato com todas as instituições de uma determinada sociedade. É muito comum que o pensamento nesse grupo seja de que o período da primeira infância é crítico, é o mais importante para todo o processo de socialização. Mais uma vez, pensando aqui na discussão que eles faziam, se você comparar com as sociedades modernas, os apontamentos que eles faziam sobre as outras culturas, se você comparar com a sociedade moderna, segundo eles, a cultura moderna é caracterizada por uma grande fragmentação da sociedade em subculturas. Portanto, nós temos uma diversidade de instituições sobre, por assim dizer, os mesmos temas ou as mesmas dimensões da vida, o que tornaria difícil analisar a socialização na sociedade ocidental moderna. Uma outra teoria que trata da socialização vinculada a um movimento epistêmico chamado funcionalismo, uma teoria social de um sociólogo importante chamado Talcott Parsons. A principal tese dele é que todo o sistema social depende das funções que ele mobiliza. Essas funções, para que servem os sistemas sociais? Para conferir estabilidade normativa a uma sociedade, para promover nessa sociedade integração, para promover certas finalidades que são buscadas pela sociedade que endossa esses sistemas sociais e para promover a sua adaptação ao meio e à história. Todas essas funções, cada uma das que eu acabei de mencionar, elas são operadas pela socialização. A família, segundo Talcott Parsons, e nisso ele foi bastante influenciado pelas ideias de Sigmund Freud, a família é a instituição primeira e a instituição fundamental. Interiorizando as funções da família, o que a pessoa faz é interiorizar, na verdade, um protótipo da própria sociedade. Vejam como a família aí é poderosa nesse movimento. A escola, quando ela está em questão, ela somente tem a propriedade de ampliar conquistas que são anteriores, que são promovidas no interior da família. E aliás, com outras instituições além da escola. A escola certamente não é única, não tem um papel privilegiado aí na perspectiva do Parsons. Então ele dá uma imensa importância à família, não só ele, os culturalistas também, como talvez você possa estar supondo a partir do que eu já falei, e não tanta importância à escola como instituição de socialização aí, como a gente vê. Um outro importante teórico da sociologia, vinculado a um movimento estruturalista, na verdade ele pensava o seu estruturalismo como sendo um pouco diferente dos demais da época, um estruturalismo construtivo, construcionista, enfim. Esse teórico é Pierre Bourdieu. A tese principal dele, que se relaciona com a ideia de socialização, é que as estruturas sociais são
objetivas. E elas são, ao mesmo tempo, socialmente construídas, de maneira que elas se impõem certo aspecto sobre as pessoas e os indivíduos que, no final das contas, vão se apropriar bem à sua maneira de cada uma dessas estruturas sociais. O conceito fundamental pelo qual ele analisa a questão é o conceito de hábitos, palavra latina e hábitos, que ele define como um conjunto de disposições mentais organizadas para as quais os recursos estão disponíveis na sociedade e que são efetivamente apropriados pelas pessoas. Então as pessoas, a partir dessas disposições mentais organizadas, os modelos, né, estão disponíveis na sociedade, na sua apropriação elas vão criar para si mesmas formas de pensar, formas de sentir e formas de agir. Então, para ele, a socialização é a incorporação de hábitos a partir dos vários trajetos de vida, dos vários trajetos sociais que são compostos pela ação de cada uma das várias instituições sociais. Cada um desses trajetos corresponde a um hábitos. E cada um desses trajetos constituído por várias instituições sociais ou indicado parcialmente por várias instituições sociais. Aqui a importância da família ela é relativizada em função de que é uma das instituições entre as outras, ao mesmo tempo que a escola também, você tem aí várias instituições provendo organização para essas disposições mentais. Uma outra teoria ainda de natureza sociológica é conhecida como construtivismo. Essa tem como as outras também, mas essa tem particularmente uma grande tradição no pensamento filosófico e sociológico, desde Hegel, passando por Max Weber, George Herbert Mead, um filósofo americano nem sempre tão bem conhecido, Jürgen Habermas, um filósofo social e político ainda vivo, se não me engano, e dois sociólogos muito interessantes chamados Berger e Luckmann, que mais divulgaram essa perspectiva construtivista ou construcionista em sociologia, principalmente sociologia do conhecimento, sociologia da religião. Para esses, a socialização ela envolve uma série de mediações simbólicas, mediações práticas e mediações comunicacionais que estão ali disponíveis para a representação do mundo, uma representação que é socialmente construída. E com isso, com esse recurso, cada sujeito precisa inventar para si mesmo um lugar no mundo. E isso cada sujeito que faz isso acaba projetando também algo sobre o mundo, exteriorizando algo no mundo que vai modificar também a maneira como esse mundo é socialmente construído. O interessante na perspectiva desses autores é que eles distinguem, eu estou falando aqui especificamente de Berger e Luckmann, eles distinguem entre socialização primária e socialização secundária. A socialização primária é quando você obtém a internalização de uma imagem, de uma representação bastante global do mundo social. É uma marca indelével que principalmente, talvez, de maneira mais importante e fundamental, a família realiza no indivíduo. O mundo também é feito de submundos institucionais, como, por exemplo, a identidade profissional, eu mencionava antes. E eles chamam isso de socialização secundária. A escola é uma das instituições que nos dá acesso a essa socialização secundária. Nem sempre, geralmente ela não está em conflito com a família, algumas vezes pode até estar, mas ela não o resultado dela não é tão poderoso e essencial e abrangente como o da socialização primária. Duas últimas perspectivas que eu pretendo mencionar e que têm importância para a gente são a teoria psicossociológica de Emile Durkheim. Durkheim ele se vincula também a um movimento funcionalista. A tese principal dele é de que os fatos sociais são externos, genéricos e coercitivos. Isso é extremamente importante, porque a socialização ocorre quando de alguma maneira os fatos sociais eles impõem transformações mentais sobre as pessoas. O interessante é que o Durkheim ele vai identificar a socialização a um aspecto desse fenômeno da imposição de transformações mentais pelos fatos sociais. Ele vai identificar a socialização especificamente a educação moral, ou seja, para ele a escola ela opera uma inculcação de valores sociais vigentes, portanto a sociedade se reproduz por meio da ação, por exemplo, da escola.
É importante lembrar que Durkheim, que escreveu as suas ideias no início do século XX, o contexto dele é a consolidação da ainda frágil Terceira República na França. E ele se vincula ao movimento que busca a consolidação dessa Terceira República, e por isso a razão para que ele fale da escola, de um programa público de educação, cujo objetivo fosse a inculcação dos valores dessa Terceira República. No final das contas, ele acaba apresentando o sujeito como tendo um papel bastante passivo no processo da sua própria socialização, diferentemente, por exemplo, de Pierre Bourdieu, de quem a gente já acabou de falar. Durkheim ele acaba assumindo uma posição meio antitética, contrária aos valores de uma família conservadora que eventualmente se oporia à consolidação da Terceira República na França. Um outro estudioso quase contemporâneo de Durkheim, na verdade um pouquinho posterior a ele, é o Jean Piaget, né? A escola piagetiana, muito conhecida como construtivista. A tese principal dele é de que o desenvolvimento infantil, e é disso que ele vai falar, a aquisição de estruturas de conhecimento, o desenvolvimento mental da criança ocorre num processo de constante equilibração. As estruturas mentais que nos estão disponíveis num determinado momento, elas são perturbadas pelo ambiente social, enfim, físico. E o que é que acontece? A gente acaba tendo de adaptar essas estruturas mentais que vão dessa maneira se complexificando em resposta aos desafios do ambiente. Então o ambiente ele vai constantemente desafiar essas estruturas mentais, promovendo a assunção de novas estruturas mais sofisticadas. E o que Piaget vai dizer é que pouco a pouco isso vai fazendo surgir representações cada vez mais complexas, tanto do próprio eu, como do outro e do mundo. E aí, por meio dessa complexificação dessas representações, a gente vai se tornando cada vez mais capaz e competente para coordenar a nossa própria ação, a ação de outras pessoas no mundo social. E isso ocorre tanto no plano prático, né, das vivências práticas, das ações cotidianas, como nos planos abstratos do pensamento puro. Da perspectiva de Piaget, a família e a escola são instituições que podem promover, que na verdade geralmente promove o desenvolvimento mental nesse sentido. Ele acabava discordando bastante de Durkheim porque ele achava que o sujeito, ele não, muito ao contrário de ter um papel passivo nesse processo, o papel dele é absolutamente ativo. É ele quem precisa buscar ativamente a nova equilibração das estruturas mentais para uma relação sadia com o meio físico, social, enfim. Então, gente, o que é que a gente tem até agora de todas as perspectivas que nós apresentamos? Nós confirmamos a grande diversidade de conceitos de socialização que havia sido indicada anteriormente. Vimos, olha, para todos esses teóricos de quem a gente falou, todos sem exceção, a socialização é, na verdade, um processo inevitável e incontornável. Portanto, não tem como você, no mundo humano, retirar alguém, por assim dizer, do processo de socialização. Tampouco limitá-lo. Alguma instituição social vai fazer, inevitavelmente, o processo de socialização, que pode seguir um caminho ou outro. Agora, somente a partir de alguns poucos autores a gente pode falar dessa ideia de socialização incompleta. Por exemplo, a teoria de Piaget nos permite falar isso. A socialização incompleta, ela na verdade é o desenvolvimento mental incompleto. Na teoria durkheimiana, a socialização incompleta seria o processo incompleto de inculcação dos valores republicanos, né, na mente das pessoas, principalmente das crianças. Eu acho que com essas ideias a gente já consegue trazer a nossa questão da socialização para um debate acadêmico mais contemporâneo. Eu queria fazer esse debate aqui diante de vocês, né, esse debate acadêmico, centrado no que tem sido discutido no Brasil. Para isso, é muito útil, por exemplo, a gente recorrer a um número especial de uma revista, que é na verdade um periódico científico publicado pela Faculdade de Educação da Unicamp, um volume que foi editado no ano de 2017, um volume todo dedicado a um dossiê dedicado ao homeschooling, ou à educação doméstica. Quem editou esse volume foi o professor Silvio Galo. E ele escreveu o editorial desse volume, dessa revista. E veja só que interessante, ele relata o fato de que foi difícil encontrar pareceristas, né, avaliadores acadêmicos dos artigos que iriam compor esse volume,
esse dossiê, e o que ele diz é que as justificativas dadas pelos pareceristas que inicialmente ele convidou era de que não queriam oferecer os seus pareceres devido, abre aspas, né, devido ao tema polêmico. O curioso é que na academia, quando o tema é polêmico, é isso que geralmente atrai os acadêmicos. Portanto, essa era uma resposta muito exótica que nos faz pensar, né, por que esse tema é evitado pela academia no Brasil. Mas vamos lá, eu vou falar aqui bastante de vários artigos que compõem, portanto, esse dossiê sobre homeschooling. O primeiro que eu quero citar é um artigo escrito por Vasconcelos, e o que é que ela vai apontar? Dentre várias coisas, ela diz, olha, de fato, a socialização, ou melhor, a insuficiência da socialização é uma crítica recorrente feita aos pais educadores, a perspectiva do homeschooling. E um outro artigo escrito por Boetti e Pelt, eles vão dizer que, na verdade, o que acontece é que a educação doméstica ela vai limitar o contato com a sociedade plural, e esse é o sentido da insuficiência da socialização. E fazendo isso, as famílias educadoras promoveriam elitismo, reacionarismo, divisionismo, uma contracultura anti-republicana, antidemocrática, ou assim, e assim por diante. Então veja, a maior parte dos artigos nesse dossiê é, na verdade, crítico, contrário à educação doméstica. Mesmo aqueles que trazem uma avaliação um pouco mais positiva, eles ainda são críticos. Esse é o caso, por exemplo, do artigo de Ribeiro e Palhares. Eles fizeram um estudo sobre a educação doméstica ali em Portugal. E o que é que eles identificam lá? Apesar dessas críticas que eu acabei de mencionar, da socialização insuficiente, por causa de uma limitação do contato com a pluralidade social, vejam só, o que eles dizem é que em suas pesquisas empíricas, nada de elucubrações teóricas, em suas pesquisas empíricas, a educação doméstica é um movimento plural. Por quê? Porque envolve várias ideologias diferentes e principalmente várias práticas educativas, vários modelos de organização de práticas educativas bastante diferentes. E o que eles vão dizer? Que é uma constante ali no movimento da educação doméstica é um compromisso com as idiosincrasias, com as singularidades dos educandos, uma coisa que eles, segundo os autores, né, Ribeiro e Palhares, isso até questiona os modelos convencionais de educação centrados na escola. Isso acaba questionando as práticas da escola que não são aparentemente capazes de promover isso. Então, para continuar esse debate, eu gostaria de trazer um artigo em especial que desenvolve bastante essa crítica de insuficiência da socialização, que é o artigo de Cury. Ele é uma pessoa que vai tentar fazer ali uma crítica, por assim dizer, a partir da perspectiva jurídica, né? Mas ele acaba extrapolando um pouco o escopo dessa competência e vai acabar falando sobre história, sociologia, psicologia, enfim. Cury, no seu texto, ele admite que a educação doméstica ela tinha lugar no ordenamento jurídico anterior ao atual. Só que aí na argumentação dele, a complexificação progressiva da sociedade brasileira, desde o final do século XIX e ao longo de todo o século XX, uma complexificação que trouxe instituições próprias da vida urbana, ele impôs à sociedade uma nova dialética entre socialização familiar e socialização escolar, de maneira que a socialização familiar ela não é mais capaz de dar conta de todas as exigências de uma nova sociedade, uma sociedade brasileira mais moderna. Portanto, a educação doméstica se torna insuficiente nesse contexto e dependente daquilo que ocorre na escola. Olha só, gente, não é difícil de identificar demandas históricas dessa nova sociedade, do que é que ele está falando. Por exemplo, a formação técnica e a formação científica é uma exigência que surge aí com esse Brasil moderno. Tanto é assim que essa vai ser uma preocupação constante das políticas educacionais que já surgem aí com o próprio surgimento da República. É um tema importante da modernização do Brasil, a formação de uma nova força de trabalho. Mas a gente pode ponderar, o que é que impede que a educação doméstica ofereça essa formação?
caso as pessoas que empreendem a educação doméstica sejam capazes de oferecer essa formação básica, técnica e científica, que inclusive pode ser complementada por outras instituições sociais, como cursos técnicos, que também surgem em grande volume desde o início do século XX. Até hoje tem grande importância. Então, esse aspecto das exigências históricas da modernização do Brasil não parece um empecilho à educação doméstica. A gente pode pensar em um outro, né? Com a transição da política brasileira de um esquema monárquico-imperial para o esquema republicano, a gente vislumbra um novo papel que as escolas têm, que é a de transmissão de novos valores ideológicos. Veja, algo semelhante com o que ocorre na França, ali na transição do século XIX para o século XX. Só que o que é que a gente vai ter? Desde o início, as primeiras constituições republicanas e o ordenamento jurídico da República, no seu início, ao longo de quase todo o século XX, ela vai reconhecer a legitimidade da educação doméstica. Portanto, a política na República, ela não configura esse conflito entre a educação doméstica e as novas exigências de formação intelectual e cívica das crianças no Brasil. Então, esse me parece ser um gravíssimo equívoco. Então, da perspectiva de Cury, talvez a complexidade urbana ela incida um pouco mais profundamente. E há razões no texto dele que nos fazem supor isso, né? Que essa complexificação da sociedade tem aí uma dimensão importante na estrutura do desenvolvimento infantil e que só a escola estaria adaptada para isso, né? No texto dele ele menciona a superação do egocentrismo infantil. Trazendo esse tema, né, para a discussão, Cury, nesse artigo, ele acaba nos remetendo à perspectiva do desenvolvimento moral. Não se trata só do que as crianças podem conhecer, mas daquilo que compõe as suas competências mentais para a convivência no mundo moral. Então, aqui a gente precisa se deter um pouco mais, né? Aqui a gente pode trazer duas questões para discutir a partir das propostas aqui de Cury. A primeira é: quais são as limitações? Especificamente, quais são as limitações da educação doméstica para superar o egocentrismo infantil? Quais são as limitações para promover esse aspecto do desenvolvimento mental infantil? Em segundo lugar, o que é que torna a escola um ambiente tão superior à educação doméstica para a promoção do desenvolvimento infantil, a ponto de ser uma instituição incontornável? Então, a gente vai analisar essas duas questões aí. Muito bem. Quando Cury traz essa ideia de superação do egocentrismo, ele está se remetendo a um marco conceitual e teórico de Piaget, de quem a gente falou agora há pouco. Num artigo de 1951, Piaget ele define egocentrismo da seguinte maneira. Ele diz que o egocentrismo infantil, estou abrindo aspas, né? O egocentrismo infantil é a confusão inconsciente do ponto de vista próprio com o ponto de vista dos outros. Então, o egocentrismo infantil, para Piaget, implica o fato de que a criança não tem uma representação do eu e, por conseguinte, não tem uma representação do outro. Então, quando ela pensa, quando ela age, quando ela sente no mundo social, ela faz isso de maneira muito confusa e pouco sofisticada. Para que a gente tenha um exemplo mais palpável do que significa o egocentrismo infantil, a gente pode pensar, por exemplo, no fato de que a criança muito pequena, ela tem representação mental do espaço físico, ela faz essa representação sem levar em consideração a eventual perspectiva de uma outra pessoa. Ela não consegue fazer essa representação a partir da perspectiva de uma outra pessoa. Isso nos mostra, por exemplo, a famosa tarefa das 3 montanhas de Piaget. Ele pegava uma criança, colocava diante de uma mesa em que havia uma maquete de uma parte do espaço ali em que havia montanhas, e ela coloca a criança de um lado dessa maquete e se coloca como o testador do outro lado dessa maquete. Ela pede à criança que descreva o que é que ela vê a partir do seu próprio ponto de vista. E a criança escreve: olha, eu estou vendo aqui, tem uma casinha, dá para ver aqui 3 montanhas, tem uma árvore assim, assado e tal. Aí ela pede para que a criança se desloque, vá para o outro lado da mesa e de novo descreva o que ela vê. Ela vai dizer: olha, eu estou conseguindo ver 2 montanhas, tem uma árvorezinha aqui nesse formato, tem um bichinho aqui, uma cabra, sei lá, alguma coisa. E aí aquele que está testando a criança diz: e agora qual é o meu ponto de vista? Você agora vai falar, veja, eles trocaram de lugar. Qual é o meu ponto de vista? A criança vai de novo repetir
o que ela mesma enxerga. Ela vai supor que a outra pessoa está enxergando o que ela enxerga. Não tem outra coisa, não tem outra maneira de enxergar, é só a perspectiva dela. À medida que à medida que você vai fazendo esse teste com crianças mais velhas, elas vão se tornando cada vez mais capazes de descrever com fidelidade a perspectiva do outro, que ela não enxerga, mas que ela sabe que está lá. Ela consegue manter a imagem que ela fez quando assumiu aquela perspectiva e relatar, né, apresentar verbalmente essa sua perspectiva. Do mesmo modo, o egocentrismo infantil ele tem um significado, por assim dizer, no plano afetivo do desenvolvimento mental infantil. Uma criança egocêntrica, ela mostra o seu egocentrismo, por exemplo, na sua incapacidade de representar na sua própria mente, na sua própria experiência mental, uma injúria sofrida por outra pessoa, portanto, em uma outra perspectiva. Isso dificulta, por exemplo, que crianças muito jovens sejam incapazes de genuína e verdadeira empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro para entender os motivos por que o outro sofre ou sente de uma determinada maneira ou de outra. Ou ela confunde, ela acha que os sentimentos que ela tem são os sentimentos da outra pessoa, ou ela é incapaz de entender o sentimento das outras pessoas. À medida que as crianças crescem, elas conseguem assumir o ponto de vista de outras pessoas e portanto, serem capazes de empatia, de se colocar no lugar do outro, imaginar o que é, como alguém se sente, uma outra pessoa se sente numa determinada situação. Veja que sem essa capacidade, por exemplo, a criança não consegue alcançar as formas mais sofisticadas de pensar a ideia de justiça. A ideia de justiça depende que você seja capaz, para você julgar situações sociais em que esteja em questão a justiça, é capaz de você se deslocar do seu próprio ponto de vista e assumir o de outra pessoa, ou de você pensar essas questões num plano mais abstrato. Então, de fato, o desenvolvimento moral depende da superação desse egocentrismo. Eu espero que a gente compreenda bem esse conceito para poder avançar nesse debate. Muito bem, dito isso, como é que Piaget ele discute então a educação moral? Né? A gente viu que ele faz isso de maneira bastante diferente de Durkheim, que a gente mencionou em outro momento. Então, num artigo interessante, que inclusive foi publicado em português, o artigo original é de 1930, mas a publicação em português é de 2003. Nesse artigo, chamado Os Procedimentos da Educação Moral, Piaget ele vai analisar modelos de educação moral, e ele vai analisar esses modelos principalmente na dimensão dos seus fins, quais são os fins buscados pela educação moral, e dos seus procedimentos, como é que se procede a educação moral. Com relação aos fins, eu vou poupar, né, toda a construção que ele faz, não nos interessa aqui, mas apenas uma parte dela. Piaget advoga, ele defende que o fim mais adequado para o processo de educação moral seja a possibilitação para a criança da assunção de uma mentalidade autônoma, em vez de uma mentalidade heterônoma. Ou seja, a mentalidade autônoma é aquela da pessoa que é capaz de avaliar normas, quaisquer que seja, de uma estrutura social, a partir de princípios universais. Ela julga a norma. A mentalidade heterônoma, ela apenas recebe a norma como vindo de alguma autoridade, sem compreender e principalmente sem a capacidade de julgar a norma. Mesmo que ela aceite, aceitando ou rejeitando, tanto faz. Ela faz isso por motivos outros que não envolvem a capacidade abstrata de julgar a norma a partir de princípios universais. Como é que se obtém isso? Né? A questão dos procedimentos. Segundo Piaget, isso se obtém, o caminho mais adequado para isso é o que ele chama de métodos ativos para a educação moral. A partir de Piaget se discute bastante os métodos ativos em educação. Esses métodos ativos, eles têm como condição fundamental o que ele chama de relações de cooperação. E isso é mais do que simplesmente em conjunto buscar o mesmo fim. Ele diz que essas relações de cooperação implicam pessoas, nesse caso crianças, interagindo com seus pares ou com adultos, né, num ambiente estruturado, por exemplo, normativamente estruturado, e esse ambiente ele tem que condicionar relações de reciprocidade, né, o que às vezes Piaget chama de respeito mútuo. Não há uma hierarquia, por assim dizer, de pensamento, uma relação de autoridade em que os princípios de um se impõem sobre o de outros. Os mesmos princípios, mesmo em relações de autoridade, mas todo mundo está debaixo,
por assim dizer, da regência dos mesmos princípios. Há, portanto, uma certa igualdade, todo mundo está debaixo da mesma regra, é nisso que consiste aí, para Piaget, as relações de cooperação. Então Piaget ele dá alguns exemplos do que são esses métodos ativos nos procedimentos de educação moral. 3 exemplos são importantes. Ele fala de jogos com regras. Jogos com regras introduzem as crianças nesse mundo das relações de cooperação. E jogos com regras, quando as regras são compreendidas, quando elas são aceitas e principalmente quando elas são negociadas coletivamente, as regras de um jogo, de uma brincadeira. E isso é o tipo de situação social que promove aí, né, essa sofisticação das estruturas mentais infantis para que ela seja capaz de ação autônoma no mundo. Outra coisa que Piaget indica como sendo situações que exemplificam os métodos ativos da promoção da autonomia moral são conversas, debates críticos, em que as pessoas num debate confrontam as suas ideias no contexto das regras que valem para todo mundo. Não é a palavra de um valendo mais do que a palavra do outro, né? Mas o que vai importar aí é a competência do raciocínio que se traz para essa conversação, para esse debate. E o terceiro tipo de procedimento significa colocar as crianças em organizações de self-government, como ele chama, né? De autogoverno. Por exemplo, se você tem uma agremiação de crianças, um clube esportivo, um clube literário. Veja só, Piaget dá um exemplo interessantíssimo, o funcionamento de um campo de refugiados. Ele não está falando, veja, nem no caso do jogo com regras, nem no caso do debate crítico e nem dessas organizações de autogoverno, ele não está de maneira nenhuma restringindo esses procedimentos àquilo que só é possível na escola. Ele nem dá tantos exemplos assim de escola. É inevitável porque na época, inclusive, não havia essa competição que foi criada só recentemente no Brasil entre a educação doméstica e a educação escolar. As duas coisas eram possíveis, viáveis e pensadas assim. Então, e outra coisa que é muito interessante, né? Quando você vai avaliar as práticas de educação doméstica, né, com relação aos fins, os vários modelos de educação doméstica que a gente conhece, na verdade, eles advogam o mesmo fim que era ali pretendido por Piaget, ou seja, a autonomia das crianças. Charlotte Mason vai falar sobre a autonomia da criança, John Holt vai falar sobre a autonomia da criança, Maria Montessori, muito utilizada pelo pessoal na educação doméstica, vai falar sobre autonomia. Mais recente, a educação clássica, a perspectiva da educação clássica, vai falar sobre a autonomia da criança. Enfim. E com relação aos procedimentos, né, o que eu já falei, nada disso é exclusivo da criança. Uma outra coisa interessante, quando Piaget fala sobre organizações de self-government, ou de autogoverno, um dos exemplos que ele dá é o que ele chamou de cooperativas educativas. Por exemplo, que ocorreu na França, ali, Piaget está escrevendo isso no contexto do entre-guerras, em algumas situações ali não havia condição social para o sustento de escolas, então, vejam só, famílias se juntavam e se apoiando mutuamente, promoviam a educação das suas crianças. É alguma coisa bem parecida com o que as organizações de pais educadores fazem hoje, por exemplo, no Brasil, né? Então, cooperativas educativas aí é um exemplo que foi citado pelo próprio Piaget. Naquele artigo que eu já mencionei, de Ribeiro e Palhares, como eu disse, eles falam da grande pluralidade de organizações de práticas educativas. E isso nos remete à pluralidade de métodos ativos e de contextos para uma educação que convide a criança a ser protagonista da sua educação. Né? Na descrição que Ribeiro e Palhares fazem da educação doméstica em Portugal, a gente pode ver isso com muita clareza. Eu vou citar aqui, abre aspas para eles. As diferenças organizacionais entre as várias racionalidades que subjazem aos sujeitos investigados, veja, sujeitos investigados numa pesquisa dele sobre a educação doméstica. Então, subjazem aos sujeitos investigados e a educação convencional, ele está comparando. Eles estão comparando. São muito consistentes. Olha, o ensino doméstico diferencia-se na pluriformidade curricular. A gente falou aqui de algumas perspectivas e dentro dessas perspectivas currículos muito diferentes. Pluriformidade curricular. Na flexibilidade de horário e de programação. Nas metodologias dirigidas para o ensino individual ou no máximo em pequenos grupos. Na pluralidade de estilos de aprendizagem. Veja aqui a perspectiva da autonomia, né? No ensino ao ritmo do aluno, no controle centrípeto,
na maternização do ensino, na configuração viável e adaptável dos espaços, na diversidade elevada de meios e nos recursos de aprendizagem e avaliação diária. Presta-se muita atenção às idiosincrasias dos alunos, ao constante nutrimento do desenvolvimento físico, cognitivo e espiritual e à constante elevação das necessidades da criança acima das demais prioridades da vida. Por isso, o ensino doméstico questiona a escola sobre o modo de funcionamento do modelo de organização convencional. E aqui a gente está falando de um artigo de autores que não são favoráveis, amplamente favoráveis à educação doméstica, mas que trazem essa perspectiva aí. Então, com o entendimento que a gente tem aí da perspectiva piagetiana, vamos avaliar agora a escola na sua competência para oferecer essa educação moral, né? Tem um artigo interessante de um autor, Araújo, nessa mesma coletânea em que você pode encontrar o artigo que eu acabei de citar de Piaget. Como Cury, Araújo, ele vai apenas pressupor que a escola é o ambiente mais adequado para promover essa educação moral. Só que ele está fazendo um estudo empírico da escola e ele vai fazer uma série de ponderações interessantes, porque quando ele começa a falar da escola real, não da escola ideal, mas da escola real, ele vai dizer que a escola real é, via de regra, autoritária, ou seja, cria um ambiente contrário àquele que, segundo Piaget, promove a mentalidade autônoma, o desenvolvimento moral mais sofisticado. E por causa dessa razão, não adianta que a escola tenha pluralidade, se ela tiver, né? O que a gente conhece das escolas é que tem escola de rico e escola de pobre, no Brasil ainda. E isso não cria muita condição de pluralidade, não. Mas mesmo que houvesse pluralidade demográfica, isso não é suficiente para promover o desenvolvimento moral, porque, segundo Piaget, essa pluralidade ela só é eficaz quando você tem um ambiente estruturado de uma certa maneira, estruturado para promover essas relações de cooperação. Veja a descrição, então, de Araújo, que está aqui defendendo a escola, ao mesmo tempo que faz uma pesquisa empírica nela. Estou citando aqui, abre aspas. Esse ambiente, o que é que ele vai dizer que é esse ambiente? Ele está falando aqui das situações em que na escola se tentou criar essas relações de cooperação, diminuindo o aspecto autoritário, né, das relações entre as pessoas na escola. Então ele fala, esse ambiente não autoritário, né, é logo associado a experiências em que o resultado foi a indisciplina, o desrespeito ao professor, ou as salas de aula nas quais o aluno só vai para brincar e não aprende nada. A maioria, isso é ele que está dizendo, Araújo, a maioria das experiências que tentaram romper com sistemas autoritários fracassaram e continuam fracassando, porque o que normalmente se vê é o quadro caótico acima. Veja, é um piagetiano, defensor da escola, avaliando, né, que tem em alta conta a escola ideal, mas que está avaliando a escola real. Ele, em outro momento, diz assim, a maior dificuldade encontrada para realizar a pesquisa dele, ele queria testar as ideias de Piaget para a promoção da educação moral, do desenvolvimento moral. Então a maior dificuldade encontrada para realizar a pesquisa dele, como era de se esperar, foi encontrar uma sala de aula que estivesse de acordo com o que foi definido como um ambiente escolar cooperativo. Ele está dizendo que a maior dificuldade para realizar a pesquisa dele é que ele não encontrava a escola ideal, a sala de aula ideal para testar essas ideias. Então vejam só, a avaliação da escola convencional a partir de uma perspectiva piagetiana, repito, Araújo é piagetiano, ela foi diagnosticada de várias maneiras. Um outro artigo de Latai, que é um dos maiores especialistas em desenvolvimento moral no Brasil, junto com Souza e Vizioli, eles escreveram assim no artigo em que falam sobre a ética e a educação, uma revisão de literatura, né, na educação brasileira. Eles dizem assim, encontrar formas didáticas de formação moral e ética não é uma preocupação da educação. Latai, inclusive, foi consultor do governo Fernando Henrique para a criação dos parâmetros curriculares nacionais, lá atrás, né, essa parte da ética, né, da educação ética. Então, o que é que a gente vê? Além de tudo isso, existem poucas pesquisas sobre o desenvolvimento moral no Brasil, pesquisas empíricas. Os nossos jovens estão se desenvolvendo moralmente? E aí, uma pesquisa que faz um levantamento bibliográfico aí, né, ela vai apresentar como fato que jovens universitários
pesquisados no nível de desenvolvimento moral em que estariam, de maneira geral, no nível convencional, portanto, no nível heterônomo, na linguagem piagetiana, do desenvolvimento moral, aquém dos fins que a escola deveria buscar. E se eu estou falando de jovens universitários, eles já passaram pelo período da sua própria escola, já completaram a sua escolarização. Então era de se esperar que tivessem atingido esse desenvolvimento moral autônomo, mas a escola não promoveu isso. Muito bem, gente. Então, chegou a hora de a gente fazer uma avaliação das objeções contra a socialização na educação doméstica. Os resultados que nós apresentamos até aqui são os seguintes. Em um plano puramente hipotético, a gente não encontra nenhum impedimento à socialização dentro da educação domiciliar. Agora, quando a gente avalia num plano empírico, a escola no Brasil, ela está aquém do que aquilo que se diz que ela é capaz de promover. Porque nós vimos, os estudos apontam que ela não sustenta relações de efetiva cooperação, portanto ela não tem como aproveitar a pluralidade que se supõe que ela tem, né? Preciso lembrar que no Brasil existe escola de rico, escola de pobre, isso com muita clareza. Mas mesmo havendo a pluralidade, o ambiente autoritário da escola impede que isso seja aproveitado para a promoção do desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral efetivamente não tem sido promovido, como atestam os resultados das pesquisas sobre o nível de desenvolvimento moral dos estudantes universitários. Nós vimos isso. Agora, a proposta de Cury, ela falha também num plano conceitual, não só nesses aspectos hipotético e empírico, né? Vejam só, ao mesmo tempo em que Cury admite que a socialização é algo que nunca se completa, que nunca termina, contínuo, ele acusa a educação doméstica de não oferecer condições para a socialização plena. Isso, a princípio, parece uma contradição. Quando a gente olha no detalhe do artigo dele, dos artigos, eu estou citando esse do dossiê 2017 e um outro de 2006, o que a gente vai ver é que até mesmo uma socióloga, né, que estuda a sociologia da infância, que ele cita para apoiar as suas ideias, ela contradiz o que ele disse. Veja, ele fala que a educação doméstica não promove a socialização plena. E a autora que ele cita, no artigo que ele cita, escreve assim: a denúncia de uma má socialização, uma socialização insuficiente ou não plena, seria uma má socialização. A denúncia de uma má socialização acarreta juízos estigmatizantes ou atividades reparadoras e impede que se considere a socialização um processo contínuo. O que ela está dizendo aqui é que quando você faz essa acusação de má socialização, insuficiente, não plena, enfim, você não entendeu o conceito de socialização. Essa mesma autora, é uma investigação sobre sociologia da infância, ela faz uma avaliação da escola no artigo, que Cury, é fácil supor, né, porque ele acaba não aproveitando. Ela diz que a escola padroniza, que a escola objetifica a criança, assumindo a criança em sua tutela, que o que ela faz pelos seus rituais, pelas suas práticas, na verdade elimina as diferenças entre as crianças e assim por diante, diz várias outras coisas. No seu texto, Cury, ele também acusa a família de ser insuficiente especificamente para a socialização secundária. Quando ele faz isso, ele está remetendo a gente às ideias de Berger e Luckmann, de que nós já tratamos um pouco mais atrás nessa palestra. O problema é que na obra desses autores que eu investiguei, na Construção Social da Realidade é uma obra em português clássica muito importante desses autores, não há nada que justifique essa ideia de que a família é insuficiente para a socialização secundária. É preciso a gente lembrar que para eles a socialização secundária ocorre quando a criança já está socializada. Eles dizem isso, porque na verdade ela vai entrar em submundos institucionais. Então, Cury está pressupondo que a família é incapaz de acessar esses submundos institucionais. Não há nenhum argumento, não há nenhuma base. Veja, se esses submundos institucionais são, por exemplo, uma formação técnica e profissional, o que é que impede os pais de colocarem o seu filho, criança ou adolescente, em institutos de treinamento profissionalizante? Por exemplo, o que é que impede os pais de colocar os seus filhos em escolas de idiomas? Isso faz parte da vivência das famílias homeschoolers, das famílias de educação doméstica. O meu filho, por exemplo, estudou um tempo numa escola de robótica, em que ele aprendia programação e aprendia a montar robôs e sistemas autônomos. Enfim,
A ideia de Cury também pressupõe que a família está isolada da sociedade, que ela, né, não interage com nada, é só ali dentro. O que é também falso pela razão que eu acabei de falar, mas também porque ele esquece da família estendida, né, tios, avós, primos, agregados, etc. Ele esquece a vizinhança, ele esquece a igreja e instituições como a igreja, ele esquece clubes, agremiações esportivas, ele esquece associações de pais e educadores, enfim, tem uma infinidade de outras instituições que a criança não escolarizada ela pode frequentar. Ele também ignora outras instituições mais abrangentes da nossa sociedade moderna, mais complexa, algo que os sociólogos mencionam constantemente como tendo um fortíssimo impacto socializante, como o nosso sistema monetário, como os nossos sistemas de saúde coletiva, enfim, uma série de outras instituições. Ele ignora o impacto de recursos e de artefatos sociais no processo de socialização, tais como a mídia impressa, enfim, televisiva, ignora livros como recursos assim, ignora a própria internet, enfim, ignora todos esses aspectos de promoção da socialização moderna. Há outros preconceitos na acusação de Cury e de grande parte da academia e de quase toda a mídia. Nesse texto, Cury ele diz assim, abre aspas, a escola é um lugar de convívio com o outro. Vejam, o negro, o pardo, o não crente, o pobre, o diferente, enfim. Então ele está dizendo que esses são o outro da criança educada em casa. É claro que ele supõe, então, que essa criança educada em casa não é negra, não é parda, não é não crente, não é pobre ou diferente, sei lá, de uma outra maneira. Gente, não se conhece também a demografia dos homeschoolers brasileiros, porque os estudos são pouquíssimos e muitas vezes não são confiáveis. E isso contradiz o que se conhece da demografia dos homeschoolers em outros países. Então, Barbosa, né, um artigo aí que não é desse dossiê, é um outro artigo, ela faz um alerta, ela diz assim, objeções à educação doméstica no Brasil precisam ser revisadas nos seus pressupostos. Por que é que ela diz isso? Porque, e isso ela diz no artigo, essas acusações não têm fundamento nem teórico, nem empírico nos estudos internacionais, menos ainda nos poucos estudos nacionais que existem. Então vejam só, tem uma resenha nesse dossiê produzida por Gatier que faz uma ampla avaliação do que se produziu de pesquisa sobre a educação doméstica nos Estados Unidos. O que é que ele constata? Ele vai dizer que essa população de homeschoolers norte-americanos é uma população diversa, inclusive com presença muito frequente de negros e pobres, mais de um terço da população, que ainda tem outras etnias e outras condições, além do branco de classe média. Então, quando ele investiga, ele levanta os motivos que levam, por exemplo, os negros e pobres nos Estados Unidos a optar pela educação doméstica. O que é que ele aponta? Ele diz que essas pessoas mencionam que fazem essa opção para proteger os seus filhos, note bem, do racismo nas escolas. Os pais negros e pobres que tiram seus filhos da escola e educam em casa nos Estados Unidos o fazem para proteger os seus filhos do racismo presente nas escolas. Fazem isso para proteger as crianças de uma cultura de baixas expectativas, que prejudica, né, o mindset, o desenvolvimento mental dos seus filhos e certamente o desempenho deles. Fazem isso para proteger os seus filhos de diagnósticos errados de necessidades especiais que também prejudicam de várias maneiras o desenvolvimento mental dos seus filhos. Veja, eles fazem isso segundo os próprios pais negros e pobres norte-americanos, porque assim eles podem oferecer em casa, né, uma educação afrocêntrica. Veja aí o aspecto da pluralidade da educação doméstica. Eles podem oferecer uma educação afrocêntrica em casa, em vez de eurocêntrica na escola. Eles podem oferecer em casa, né, uma situação educacional em que eles podem se relacionar e se ligar a outras famílias brancas, de modo mais saudável do que o modo como isso é possível na escola. Segundo eles podem se ligar a famílias brancas cuja orientação educacional se volte para realizações, supondo que esse tipo de interação será saudável para os seus próprios filhos. Vejam só que coisa.
Gatier fala também de algumas características que estão lá, podem ser vistas nos egressos da educação doméstica nos Estados Unidos. São pessoas que têm scores maiores do que a média da população, né? Scores de personalidade para abertura, conformismo e conscienciosidade, tem grande propensão para assumir posições de liderança, não apresentam problemas de transição social ou emocional, né, durante a sua entrada nos colleges norte-americanos, né, na faculdade, não tem problema aí nessa transição. E ele aponta também que a vida religiosa dessas pessoas é melhor explicada pela religiosidade dos pais do que pela prática do homeschooling. Então, nada nesses resultados sugere prejuízo para as competências físicas ou para a socialização nessas pessoas que estudam em casa, vejam só. Bom, então vamos lá. Para a gente concluir, né, onde é que a gente chegou? Em primeiro lugar, as objeções à socialização na educação doméstica, elas são conceitualmente pobres, simplórias, mesmo aquelas feitas no âmbito da academia, como a gente pôde demonstrar. Em segundo lugar, o que a gente pode ver é que não há evidência empírica, primeiro, de que a socialização na escola alcança os ideais projetados e que figuram como argumento na crítica à educação doméstica. E, por outro lado, também temos evidências empíricas para afirmar que a socialização na educação doméstica ela não tem resultados, não há evidência de que ela tenha resultados ineficientes ou insuficientes de socialização. Pelo contrário, a evidência mostra que ela cumpre muito bem o seu papel socializante. Finalmente, a gente pode afirmar que não há qualquer razão para a gente crer que a escola é uma instituição incontornável na sociedade moderna, inclusive a sociedade brasileira. Ou não há nenhuma razão também para crer que a educação doméstica é prejudicial de alguma maneira aos indivíduos que a praticam, menos ainda à sociedade que acolhe essa prática da educação doméstica. Eu talvez tenha sido um pouco longa aí a nossa exposição, talvez muito recheada de termos acadêmicos, talvez muito conteúdo, mas eu espero que, seguindo as recomendações que eu fiz no começo, assistindo devagar, fazendo pausas, você possa aproveitar aí tudo que a gente colocou, assim como eventualmente consultar algumas dessas referências que a gente citou, a fim de aprofundar ou de conferir por você mesmo as ideias que nós falamos. Então, gente, é isso. Agradeço. Espero que vocês possam aí crescer muito na compreensão desse tema e defender aí a prática do homeschooling ou da educação doméstica. Valeu, até mais, abraço.